Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia aqui na casa de oração e trabalho. Eu espero que todos estejam bem confortáveis, estejam prontos para se entregar a Deus nesse momento tão maravilhoso de nossas vidas, que é o momento que a gente tira para poder conversar com Ele, né? Aqui eu sempre peço, sempre quando eu venho aqui, eu cruzo ali aquela porta, eu digo, consegui chegar, né? Porque não é fácil o dia a dia de todo mundo. Cada um tem seus problemas lá fora, cada um tem seu cansaço. Muitas vezes o corpo para, que a mente relaxa. A gente sabe que a tendência é que é o corpo cansado querer amolecer e dormir. Mas um pouquinho só mais de paciência, porque durante o momento que a gente está ouvindo uma palestra espírita, seja presencial, seja no YouTube, a gente tem sempre que se dedicar aquelas palavras que a gente ouve. O que é que ela está trazendo de bom para mim naquele momento, né? Hoje nós vamos ter o nosso querido irmão Milene Sátero, que irá conversar com nós a respeito de Jesus, não é? É um desafio. É um desafio porque é muita coisa a ser dita, não é? Quando se estipula assim, não, você tem 1 hora para falar, aí você diz assim, então tá, vou falar da vida dos outros. Aí alguém diz assim, não, tu vai falar de Jesus. Aí já pensou que situação, não é? Muitas vezes a gente sai para conversar, aí joga a conversa fora, passa 1 hora. Imagina falar de Jesus, né? Imagina se nós estivéssemos com Jesus em nossa frente agora para conversar com Ele. Quantas coisas nós iríamos falar, né? E ele disse, você só tem 1 minuto, você só tem 1 hora. Aí veja que situação, era tanta coisa para pedir, não é isso mesmo? E o que é que nós vamos pedir aqui hoje? A cura de nossas almas, não é? Pedir a Deus perdão, porque através de Jesus a gente chega no Pai. É assim que a gente sabe. Eu vi, né, no YouTube da vida, uma gravura assim, Jesus chegando e abraçando uma pessoa, toda simulação louca. Mas eu senti uma coisa tão boa naquele momento. Eu digo, já pensou que fosse Jesus me abraçando naquele momento? E a gente ouve falar nas escrituras que a cada uma das pessoas que passaram na vida dele, essas pessoas mudavam completamente o seu pensar, né? Você sabe que já pensou você conversar com alguém e querer que aquela pessoa acredite em você naquela hora? Era o que Jesus fazia, ele dava a palavra, ele queria que alguém acreditasse nele. Aquelas palavras são palavras verdadeiras. E tantos não acreditaram e o colocaram na cruz. Anos e anos se passaram. Muitos cristãos foram perseguidos por acreditar em Jesus.
né? Muitos cristãos deram sua vida por Jesus. Então, e hoje, graças à evolução espiritual, inclusive, hoje nós podemos professar qualquer crença, senão nós vamos ser tão perseguidos como eram antes. Então, quando Jesus foi colocado como curador, ele não só curava aquelas pessoas que estavam passando na epidemia, as pessoas que tinham doenças iam a Jesus, e são não ia, e ele dizia: eu não vim aqui para os sãos, eu vim aqui para os doentes. É por isso que nunca viu Jesus em nenhuma das escrituras, em nenhum dos papiros, você não ouve falar que Jesus estava sentado numa mesa cheia de gente rica. Ao contrário, ele ia desafiar as pessoas ricas que se achavam com o nariz em pé e que era dono da verdade. Como ele muitas vezes disse, sepulcros caiados, por fora muito bonito, mas por dentro só ele sabia. Então as pessoas achavam que ele estava confrontando. E Jesus veio para trazer simplesmente a paz e ajudar aqueles doentes. E a nossa alma com certeza está doente, seja de que vício for. E a gente está aqui hoje para pedir a Ele que nos dê amor, especialmente amor, porque só o amor cura na realidade. Tirar do nosso coração o ódio, tirar a inveja, né? Que muitas vezes, quer queira, quer não, muitas vezes as pessoas têm inveja uma das outras. Eu vi um vídeo de Chosen, uma dessas passagens do Chosen. Ele dizia que o difícil é aquele que sabe que está doente, mas não quer ir para o médico. Não é? Sabe que tem aquela doença e não quer ir para o médico para se curar. E ele estava dando oportunidade a todos. Não é à toa que depois da morte passou 40 dias ainda aqui falando com os discípulos e com todos os outros que o procuravam. Não é? Então é um espírito que a gente sabe que não tem igual. Não tem igual. Então que Jesus esteja em nossas vidas, que Jesus esteja sempre presente, que nós possamos sempre ir buscá-lo na hora da necessidade, não ter vergonha, mas também na hora que conseguir se curar qualquer enfermidade que tenha, que agradeça, né? O agradecimento também faz com que a gente se engrandeça, porque todos aqui estão em busca da luz, e a gente faz isso. Cada dia um pouquinho a gente vai conseguindo melhorar, cada dia. Todas as manhãs, quando acordarmos, lembrarmos de agradecer e dizer a Ele, pedir a Ele a graça por ter nos dado mais um dia de oportunidade. Porque a gente sabe o dia que chega, né? A mamãe fica grávida, sabe que com 9 meses vai estar aqui, mas na hora da partida a gente não sabe. Então a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tenha para pedir a Jesus pelo nome. Né? Vamos continuar. Eu vou fazer o prefácio e é uma oração, né? Uma oração linda. Vamos nos refletir em todas as palavras que aqui serão proferidas no prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalhem-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som da trombeta, e o coro dos anjos se reúne. Homens, nós vos convidamos ao conselho divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que o hino sagrado se estenda e vibre de uma extremidade a outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Você tem uma olhinhos para fazermos uma oração.
evoluir cada dia mais, atrás em busca do perdão e perdoar a todos aqueles que nos ofenderam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E com essa prece, pedimos aos Espíritos de Deus que fazem essa casa de oração e trabalho, a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai maior. Que assim seja. Agora passamos a palavra ao nosso querido Lema. Boa noite. E a divina paz do divino meio Rabi da Galileia possa nos trazer aquilo que tanto viemos buscar nesta noite especial, porque todas as noites são especiais. O propósito, enquanto estamos a buscar, a estudar, a trabalhar em nós o Evangelho, a Boa Nova, trazendo Jesus pertinho de cada um de nós, estamos cada vez mais vencendo um obstáculo, que é justamente a de sentir as emanações do mundo espiritual, e que possamos estar nesta sintonia de Jesus, pelo o amor que Ele tem para cada um de nós, pelo sentimento que Ele tem para cada um de nós. E vamos lembrar o que nosso irmão João Evangelista, ele nos disse no capítulo 15, no versículo 7, quando ele disse, isso foi Jesus dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Vou repetir, que é muito forte, viu? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Esse é o convite de Jesus. Quando ele diz: pedi e obterei, batei e abri-vos-á. E quando Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora tem um convite a fazer para vocês, para que a gente possa reviver aquele momento lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Eu quero convidar vocês a sentir a presença de Jesus, ele curando aos enfermos, e ele dizendo mais tarde a Pedro:
que ele não veio para curar simplesmente as moléstias físicas, e que ele não veio para os sãos, porque os sãos, eles não precisam de médico. Ele vem nos dizer que ele veio justamente para os enfermos. Olha a responsabilidade nossa. E para todos aqueles que estavam em pecado. Então ele veio para os simples. E observando nesta narrativa dos evangelistas, quando uma grande multidão estava na casa de Pedro, não tinha mais espaço para ninguém, porque a notícia que Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, isso houve uma grande aglomeração de enfermos. E neste momento, Jesus, ele curava os cegos, ele limpava os leprosos, curava os aleijados. E em determinado momento, quando aquela tardezinha, uma linda tarde de primavera, e quando aqueles enfermos foram curados, e quando todos saíram, Jesus se encontrava no Mar da Galileia, porque a casa de Pedro dava justamente para o Mar da Galileia. E naquele momento Jesus estava triste, estava choroso, e de repente Pedro chega a Jesus. E o nosso amigo Pedro, ele estava tão eufórico, porque na casa dele estava o rei dos judeus, estava o Messias, o Filho de Deus, estava aquele que já havia as promessas dos profetas, as profecias, que na cidade de Belém viria o homem, o Filho de Deus, e iria transformar os homens. Mas até então, não compreendemos no início a vida de Jesus. Não entendemos por que ele veio tão manso, porque os judeus o aguardavam da mesma forma como Moisés chegou para libertar o povo. Mas o ensinamento que o Messias veio trazer foi totalmente diferente. E estava Jesus já chorando, pensando justamente na nossa ingratidão. Aí Pedro chega para ele dizendo: Mestre, por que estás tão triste? Tu acabaste de fazer vários prodígios, quantas curas tu realizaste neste ambiente? Eu conheço aquela mulher que estava cega, eu conheço o aleijado que desde nascença e tu o curaste. Aí Jesus olha para Pedro, e como no tempo atual, ele nos chama a atenção. Ele disse que não veio curar apenas as feridas físicas, mas sim que ele, aí quando ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o médico das almas. Aí até então, Pedro não havia visualizado a missão de Jesus no plano terra, pois se notarmos
a passagem de Maria Madalena, que justamente é onde vem trazer o ensinamento. Porque aquela mulher que vivia em pecado, que ela vivia equivocada, e na época considerada uma prostituta de luxo, mas algo não a preenchia. Aquele luxo, aquele dinheiro, os perfumes, a presença dos patrícios romanos, a presença dos príncipes que vinham justamente para se deleitar ao lado daquela jovem. Mas algo a incomodava muito. E na certa feita ela estava percorrendo a cidade e na sua leiteira, e ela se depara com um leproso. E esse leproso, ele vinha de muito longe, e veio para que Jesus o curasse. Mas, no entanto, como um leproso, ele não poderia se aproximar das pessoas. Aí ele solicitou aquela mulher, aquela carruagem belíssima, para que ela o ajudasse. E ela lhe dá um denário de ouro, para que ele pudesse se aproximar de Jesus. Porque ainda naquela época, como na atualidade, o dinheiro resolve muitas coisas. E até então, esse leproso, ao se aproximar de Jesus, a pedir: Senhor, eu sei que tu podes. Se tu quiseres, tu podes. É por isso que Jesus sempre perguntava: você acha que eu posso fazer? Você crê na cura? Sim, eu creio. E ele fica limpo. E aquela jovem, ainda equivocada, que ouvia algumas preleções de Jesus na turba, observava as curas que ele fazia. Aí ela disse para ele: se você encontrar, vá ao meu encontro para que eu possa ser curada também. E assim ele fez. Passado alguns meses, ela recebeu alguém batendo em sua porta. Ela estava descansando e era justamente aquele leproso, que disse: senhora, eu encontrei aquele que me curou. Aí ela disse: mas a cura da lepra do corpo físico, essa é fácil. Até os profetas da atualidade eles fazem. Não, senhora, esse é diferente. Nisso ele a convence que ela pudesse sair naquela mesma noite, pegando a carruagemzinha e depois a embarcação para ir a Cafarnaum. Porque o Messias Jesus, ele se encontrava na casa do Simão Pedro, na casa do pescador. E aquele Simão Pedro, ele é um dos discípulos de Jesus. Nisso, ela se aproxima de Jesus temerosa, porque, além do mais, ela sabia da sua condição. Ela tinha certeza que ela era uma pessoa impura, era uma pessoa cheia de pecado. Tanto é que ela treme quando vê o Mestre Jesus. Mas o impulso a leva para a grande conversa com Jesus, a grande mudança, pois todos aqueles que se aproximaram de Jesus nunca mais foram os mesmos, nunca mais. E o Mestre Jesus a convida:
chamando Maria. Aí ela, tu conhece? Tu conhece a mim? Se tu soubesse quem eu sou, jamais chamaria pelo nome. Aí quando Jesus diz, Maria, o que tu foste ontem já não importa. O importante é o que você é a partir desse momento, a partir desse encontro. Aí ela começa a chorar. E algo estava mudado dentro dela, pois era o convite de Jesus. E olhem que foram poucos que disseram não ao chamado de Jesus. Foram pouquíssimos, porque se formos observar, ainda os evangelistas nos trazem as informações de que havia um coletor de imposto, e o nome dele era Levi. E este coletor de imposto, ele era detestado pelos seus, pelos judeus, porque mesmo sendo judeus, ele cobrava o tributo para dar a César, e ele não era aceito, era mal visto. E Jesus se aproxima desse coletor de imposto e apenas olha para ele, e Jesus segue. Jesus não parou para conversar. Segue-me. E ele, deixando todos os tributos que havia arrecadado, os impostos, e abandona. E assim foram todos os outros, como Zaqueu, que também ele sentiu a presença do Mestre Jesus, mesmo pela sua estatura sendo menor. Ele sobe a uma figueira para ver o Mestre Jesus passar. E quando Jesus se aproxima e olha para aquela figueira, está ali aquele homem pequeno sobre aquela figueira. E Jesus o convida para descer. Zaqueu, é necessário que hoje eu entre em tua casa. E a partir daquele momento, aquele Zaqueu, ele chega para Jesus e diz, Senhor, a partir de agora, todos aqueles que eu enganei, ultrapassei, irei devolver todos os tributos 4 vezes mais. É quando o Mestre Jesus disse, ainda hoje, a salvação chegou nesta casa, pois ele não estava em busca de apenas a cura material, porque até no momento ele não necessitava da cura material, mas sim da cura da alma, porque somos espíritos imortais. Somos viajantes no espaço buscando a cura no Mestre Jesus. E aquele momento, voltando a nossa querida irmã, quando ela recebe de Jesus o convite para amar, mas ela diz, Senhor, como posso amar os filhos se meu ventre foi vazado mais de 1000 vezes? Não tenho condições de ter um filho. E Jesus disse a ela, Maria, quando eu falo para você amar, é para que você ame os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filho. É a certeza de que um dia vou precisar que você dê um testemunho de vida. E ela disse, Senhor, aonde tu fores, eu te seguirei. E a partir de hoje eu serei outra pessoa. E olhe que Maria, ela sofria perseguição de uma legião de espírito, que no qual na Sagrada Escritura nos chama a atenção, são 7 demônios, ou 7 espíritos
espírito, uma legião de obsessores que a perseguia. No dia ela estava feliz, recebendo os seus, e à noite atormentada, pois necessitava da libertação, da cura da sua alma, pois os bens materiais já não enchiam seus olhos, e ela necessitava se embriagar com o amor de Jesus, pelo perfume angelical daquele Nazareno. Que voz, que poder, que olhar, o olhar penetrante, o sentimento que envolvia aquela mulher. E no dia seguinte, quando ela chega no seu palacete e começa a jogar suas roupas fora, ficou apenas com a roupa que havia saído de casa quando adentrou naquele ambiente. E sabedora de que Jesus mais uma vez estaria na casa, agora na casa de Simão, o fariseu, ela toma coragem e adentra aquele ambiente. E quando todos a olham, uma pecadora entre nós, principalmente Simão, o fariseu, que em muitas das noites ele se encontrava ao lado dela. E quando Jesus está sentado e ela se aproxima de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e ali todo mundo fica atônito. E aquele fariseu, Simão, ele é o primeiro a pensar: se ele fosse realmente quem diz que eu é, filho de Deus, ele saberia que esta é a mulher impura. Jesus, como ele está dentro de cada um de nós, ele percebe aqueles pensamentos e ele chega para aquele fariseu e diz: Simão, sei que tu és um homem muito próspero. Sim, eu sou mestre, mas entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés, não me deste a toalha para enxugar os meus pés, mas essa, desde que chegou, não parou de lavar meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. E então, Simão, se tem dois devedores, um deve uma grande centena de denários e o outro deve apenas 10 denários, e o Senhor perdoou a todos. Quem foi que mais ficou feliz? E este Simão, o fariseu, ele disse: lógico que foi aquele que foi perdoado uma grande quantia. Então o mestre Jesus disse para ele, disse para ela, disse para todos os fariseus que estavam naquela assembleia: então, por muito amar, todos os seus pecados foram perdoados. Aí ele olha para aquela mulher: vai em paz, e não erra mais, não peca mais. E a partir daquele momento, vamos encontrar a presença de Maria Magdala em todas as assertivas de Jesus. No momento das curas, no momento da advertência em que Jesus faz apelo, quando Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que errar contra mim? Será que é 7 vezes 7? Não.
as 70 vezes 7, cada pecado, cada erro. Então, condiciona o amor e o perdão, para que possamos curar as nossas feridas, para que possamos curar nossa alma, nosso espírito, porque o amor, como Jesus disse, e Pedro, na primeira epístola, ele diz que o amor, ele vence milhões de pecados. E Mahatma Gandhi, ele narra dizendo que se tiver um homem na terra, com sentimento puro de amor, com sentimento puro de paz, pacificador, este iluminará o ambiente que se encontra trevoso. Então é o convite para Jesus, que nesse momento, e quando nos encontramos nestas condições de aflitos, e o Mestre Jesus, ele disse na bem-aventurança: bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito, bem-aventurados sois vós que estáis enfermos, porque serão consolados, serão iluminados pela mente, pois o pensamento é tudo. E Emmanuel, ele vem nos dizer que o pensamento é tudo. E se tivermos, como Jesus disse, como Lucas nos traz, como São João, ele narra que Deus é amor, e vem trazendo que através do amor você consegue a cura que tanto está buscando. Mas se formos analisar, vamos ver todos aqueles que receberam a cura de Jesus, e que o tempo, muitos recaíram. Quando Jesus, ele curou os 10 leprosos, e ele pede para que eles fossem dar ao sinédrio, oferecesse aquela cura, e para que eles fossem vistos, porque o leproso, ele era um riscado do livro da vida, era considerado já morto, e era necessário que fossem para lá, para que tirasse o nome dele do livro. E apenas um leproso veio agradecer a Jesus. E Jesus, olhando para aquele leproso, diante daquela multidão que o seguia, e ele pergunta àquele leproso: não foram 10 que foram curados? Cadê os 9? Eu não sei, Senhor. Este recebe a cura do corpo físico e não sabe que a atenção deve ter maior para o espírito que é imortal. E quantos buscamos esta cura, e quando não a encontramos, a nossa fé fica pequena, fica menor do que um grão de mostarda, pois só acreditamos naquilo que é palpável. E São Tomé, mesmo vivendo com Jesus aqueles 3 anos da Boa Nova, na plantação das sementes, mesmo diante das maravilhas, mesmo ouvindo do próprio Jesus, porque Jesus falava a eles a ligação direta com o reino do Pai. E enquanto estava diante a turma, a multidão, Jesus só falava através de parábolas, porque até então não
tínhamos a condição ainda de observarmos, de entender, de compreendermos, como vamos ver em pleno século XXI. Quantos observam no movimento espírita, mesmo na casa espírita, onde há fenômeno mediúnico, e muitos aí vê assim, dizem eu acho que foi por acaso, porque ainda não entendemos. Eu sou uma prova viva, porque em 2 momentos da minha vida, no ano 2021, quando eu passei pela sala de cirurgia e fiz implantação do marca-passo, eu senti a presença de Jesus, a presença angelical naquele momento, na sala de cirurgia, antes de que eu apagasse. A presença de Bezerra de Menezes, de tantos outros irmãos das fraternidades amigas, que nos acompanham nesses estados, nestas condições. E quando recebemos a moratória, passa o tempo esquecendo tudo, aí voltamos a errar, como fizeram os 9 leprosos. Esquecemos qual a finalidade da cura em nossas vidas, daquele momento quando estamos recebendo a influenciação de algum amigo espiritual ou de alguns obsessores. Esse é o momento para que possamos elevar nossas mentes, os nossos pensamentos, porque nosso pensamento, ele é o canal, é a antena ligada a Deus. E como o próprio Mestre Jesus disse, eu e o Pai somos uno. E quando Paulo de Tarso, quando aprendeu a lição, e quando ele diz que só hoje não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então, é para que possamos entender, compreender que somos rodeados por uma grande nuvem, como disse Paulo de Tarso, uma grande nuvem de testemunhas. É por isso que André Luiz muitas vezes questiona: o que é que você está fazendo da sua vida? Pois tudo que você pensa torna-se vida, pois o pensamento é energia, e a energia rodeia-nos onde quer que estejamos. É quando Jesus diz: observa os pássaros dos céus, observa aos lírios do campo, aos lírios mesmo nascendo num pântano, ele é luz onde está. Que seja você luz onde você estiver. Você, Chico Xavier, certa feita, o pai dele, antes, quando ele ainda era jovem, o leva para um bordel, e ali Chico Xavier, ele começa a fazer um evangelho naquele bordel. Então, onde você quer que esteja, seja você luz, ilumine-se, ilumine aquele que está ao seu lado, ilumine aquele irmão ainda obsessor, que nas trocas dos caminhos, das nossas vivências passadas,
que no momento se desviou do caminho e quantas vezes nos persegue porque ainda não adotaram o perdão e o amor como sinônimo de evolução. Divaldo Pereira Franco, ele narra a sua história de que um obsessor durante 400 anos o perseguia. 400 anos de perseguição. E quantas das vezes este perseguidor, este obsessor, tentou levar Divaldo ao suicídio? Ele narra, principalmente naquele livro, principalmente no filme, que quando ele ia realmente cair na malha dos pensamentos da influenciação daquele obsessor, aparece a sua irmã e grita: não guie, não faça isso, pois aquele que comete o suicídio, ele é enfermo, ele é doente, e o caminho de volta é muito longe, e é muita dor. Então ele vem narrando para mostrar a todos nós que somos influenciados e influenciamos também. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se sofremos influência do lado invisível, e Espírito de Verdade diz: muito mais do que imaginamos. Tem momento que eles chegam até nos dirigir. Quando chega um caso onde o veículo perde o controle, perde o freio, e o condutor, mesmo ainda sendo o condutor, ele perde o controle, mas tudo isso passa pelo nosso pensamento. O que eu estou pensando agora pode influenciar, pode se materializar numa coisa boa ou má. Se vamos observar, a água fluidificada é energia, é pensamento. O passe magnético é pensamento. São duas mentes ligadas, a mente invisível com a mente visível. Então, é tentarmos para que muitos possam se curar das suas enfermidades, principalmente aquelas que são milenares. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos atentar para a lição do antes e depois. Porque o que eu estou pensando hoje, do que eu estou sentindo hoje, do que eu estou fazendo hoje, pode mudar o rumo do meu amanhã. Joana de Anjos, ela nos convida a esta reflexão, que devemos pensar, falar, sentir e agir, que esteja em harmonia, para que possamos obter a cura das enfermidades. Mas se não encontrarmos ainda nesta atual encarnação, brindemos ao Senhor, pois a cura, aonde que buscamos, é a cura do Espírito. Um exemplo vamos ter de Jerônimo de Nossa, um palestrante formidável, que por vários anos viveu sobre uma cama, levando a mensagem de otimismo, de esperança, mesmo sem se movimentar. E mesmo assim, ele tinha certeza
de que esta enfermidade, como nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição paciência, quando nos informa que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E quando estamos passando por uma aflição, por um momento de dor, mesmo que seja momentâneo, se queixamos. Eu faço campanha do quilo, faço palestra, eu dirijo, estou na direção do centro, mas as dores, ela não sai de mim. Aí quando Jesus, ele nos convida, e ele diz, se queres me seguir, pega a tua cruz. Mas não passamos feito aquela historinha que tem que o jovem, ele carregava a sua cruz, mas achava muito pesada. Aí foi serrando a cruz, de repente a cruz ficou pequena, chegando no precipício mais na frente, e todos os outros que estavam com sua cruz inteira, eles colocaram de um lado para o outro e atravessaram o precipício. Mas, no entanto, ele que havia cortado a sua cruz, ele não conseguiu. E assim somos nós, que muitas vezes queremos vencer as nossas dores físicas, feito o que aconteceu com Camilo Castelo Branco, onde a nossa irmã Ivone A. Pereira, ela narra Memórias dos Suicidas, que ele tinha como missão, como prova, como aflição, como expiação aos 40 anos de idade, ficar cego. Mas aí, em vez de ele vir a resignação, a resiliência, ele optou por abandonar o barco, se suicidando. E ele narra o sofrimento que ele passou no vale do suicida. Ele vem narrando também que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tanta dor, ele se deparou com os servos de Maria, com Maria de Nazaré, que mesmo diante a nossa fraqueza, mesmo diante o nosso desequilíbrio, jamais estamos perdidos, porque esta foi as palavras de Jesus: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, nenhuma. Então, que possamos reviver esse momento das curas que Jesus o fez, e todos aqueles que foram curados e seguiram as pegadas de Jesus, como Jesus disse, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele convidou aquela mulher equivocada, ele disse: se fores fiel até o final, tu irás para essas moradas. E tanto é que depois daquela jornada de Maria de Magdala, quando por 10 anos ela viveu naquele vale dos leprosos, falando de Jesus, sobre a cura de Jesus, falando de Jesus sobre as bem-aventuranças, falando que Jesus ama a cada um, que é necessário despertar o coração, é necessário despertar nossa alma para compreendermos o chamado de Jesus. E foram 10 anos ininterruptos que ela conviveu com os leprosos, ajudava um ao outro,
E quando, num certo dia, ela estava se banhando numa cascata e observou alguns hematomas, pegou um gavetozinho, enfiou e ela se sentiu tão feliz, porque ali era a libertação dela. Foi ali que mudou as suas preces, pois antes ela dizia: vós que sois leprosos, Jesus ama tanto, tanto a cada um de nós, que nos convida a vivermos neste mundo das moradas celestes. Mas naquele momento em diante, ela já falava: nós os leprosos, pois ela era feliz porque sabia que naquele momento ela estava se libertando das amarras do homem velho e estava perto de alçar um voo tão alto para seguir os passos dos anjos. E foi isso que aconteceu quando ela já estava próximo do seu desencarne. Ela disse: eu preciso estar com Maria, a mãe do nosso Mestre Jesus. Aí as outras amigas dela disseram: mulher, é muito longe. Para você chegar até a cidade de Éfeso, é muito longe, você não vai aguentar. Eu vou, porque a fé dela era grande. E ela segue jornada. Durante o dia ela se escondia, pois não era permitido um leproso andar junto à multidão. Mas durante a noite ela seguia a caminhada à cidade de Éfeso. E naquele momento crucial, quando ela chega na entrada da cidade de Éfeso, ela desmaia, ela cai. E diante da sua enfermidade, o calor, a febre, ela delira e chama por João Evangelista. Ela chama por Maria, a Santíssima Mãe de Jesus. E uma das que sempre estava na casa de Maria Santíssima, ela correu para chamar João e Maria e levam aquele despojo, aquela presa preste a voar bem alta, a libertar-se da sua gaiola. E diante de Maria e João, ela já não ouvia mais, ela estava tão distante. E Maria e João ali sentindo que aquela filhinha já estava partindo. E naquele momento, quando ela dá seu último suspiro, ela dá um pulso e se vê caminhando naquela areia branca, e observa que seu encontro vinha numa da Galileia, aquela luz, que ao momento que ele ia se aproximando, ficava mais forte. Era Jesus, que a pegava no braço, como havia prometido. Jesus disse: vinde, Maria, tu foste fiel, passasse pela estrada bem estreita, passasse pela porta estreita. E assim são todos aqueles que seguem os passos do divino meio Rabi da Galileia, que aprende, pois ele é manso e pacífico. E todos aqueles que beber da água que Jesus oferece, jamais terá sede. No encontro quando Jesus tem com aquela mulher samaritana, Jesus ele escolheu ao meio-dia, pois aquela mulher que era mal vista pelo povo,
pelos seus vizinhos, ela não tinha coragem de ir cedinho pegar água naquele poço de Jacó. Ela só ia de meio-dia quando ninguém ia lhe importunar. E foi exato o momento que o Mestre Jesus se encontrava sentado na beira daquele poço de Jacó. E de repente chega aquela mulher e Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Como pedes de beber a mim, que eu sou samaritana, sendo vocês judeus? Tu não sabes que vocês judeus, vocês dizem que estão salvos, e nós samaritanos, que não devemos orar ao Pai, porque não podemos ir para Jerusalém? E Jesus disse: mulher, se tu soubesse aquele que te pede água, tu oferecia-lhe, pois a água que eu tenho para te dar, tu jamais terás sede, pois a água deste poço de Jacó, quem beber desta água voltará a ter sede, mas a água, se eu te der, jamais terá sede. Jesus falava da água que alimenta a alma, o espírito, pois aquela mulher estava cansada, injuriada de tanta perseguição, pois ela já tivera 5 maridos, e aquele que ela tinha não era o seu marido. E assim Jesus disse a ela: vai mulher, chama teu marido e vem cá. Eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste a verdade, tu não tens marido. Já tivesse 5 e agora que tens, não é teu marido. Mas a água que eu tenho é de vida. Ela disse: eu sei aquele que diz que é o Messias que está para chegar. E Jesus diz: eu sou. E foi a primeira pessoa fora seu apostolado que teve esta boa nova de saber que aquele era o Messias. E então ela larga tudo, larga tudo e sai gritando: eis é o Messias. Pois a partir daquele encontro, ela tornou uma mulher curada das suas aflições, das suas dores. É este o convite que Jesus faz para todos nós. Naquele tempo, escolhemos jogar pedras em Jesus. Escolhemos, em vez de Jesus, chamar Barrabás. Como no livro Há 2000 anos, narra Emmanuel uma das suas encarnações, quando aquele senador turbulento encontra Jesus, o convite que Jesus fez para ele, mas o orgulho ainda era grande, pois ele era um senador romano. Ele se sentia superior àquele nazareno. Quem é esse nazareno? Mas a pedido da sua esposa, que a sua filha tinha lepra, e por ser um romano, e principalmente o senador, ninguém a atirava no vale do leproso. E de tanto pedir, ele vai ao encontro de Jesus. Mesmo ele estando no pedestal do orgulho, ele se ajoelha no pé de Jesus, não consegue falar, apenas chorava, pois a presença angelical de Jesus modifica o semblante. E quando Jesus diz a ele:
em nome da sua esposa, pela fé e pelo amor que ela tem, não por você, mas a sua filha que está com lepra, a partir deste momento ela está curada, e mesmo diante os seus olhos, pois diversos médicos haviam consultado, tentado libertar aquela jovem criança, mas foi o amor de Jesus, pois Ele é o médico das almas. E antes de falarmos, antes de pensarmos, Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece a tua vida, Ele sabe teus pensamentos e aquilo que está te rodeando, aqueles pensamentos mais secretos que você tem escondido, e Ele quer curar você. Mas se a cura não vem pelo corpo físico, dê graças a Deus que vem para curar a tua alma. Pois Chico Xavier, quando foi ao encontro de José Aricó, e Dr. Fritz ele aparece perguntando se ele queria que Dr. Fritz curasse o seu olho. Ele disse não, pois ele sabia que ali é um grande passo para ele atingir, mesmo sendo um espírito evoluído, pois diante de várias experiências reencarnatórias de Emmanuel, como nesse livro 2000 anos, aquela jovem que fora curada pela lepra era Chico Xavier. É o sentimento que emana, que faz com que você seja um espírito imortal. E no momento de dor, que possamos dizer, feito uma historinha que tem de um homem simples, que todos os dias entrava na igreja, chegava no altar e dizia: Jesus, eu sou o Zé, todos os dias. E o padre, o vigário já ficava, por que ele chega ali, fala e vai-se embora? Aí, passado alguns meses, ele não viu mais aquele homem adentrar a sua capelinha, e uma das jovens que ajudava naquela capelinha, ela disse: ele está enfermo, ele está hospitalizado. E o vigário foi visitá-lo, e lá, como ele não tinha família, ele deixou uma cadeira de frente à sua cama. Aí o padre chegou para ele e perguntou: por que toda vez que você ia na minha capelinha, você chegava e saía? Você dizia o quê? Jesus, eu sou Zé. Só isso. Era o sentimento. E por que essa cadeira? Porque todos os dias é Jesus que senta nela e diz: eu sou Jesus. Essa é a emanação que podemos reconstruir em nossas vidas, tendo a certeza de que a cura não está distante da gente. Basta você trabalhar seu psiquismo, seus pensamentos, para trazer a presença angelical de Jesus, do benfeitor amigo, e compreendermos que só o amor, que só o perdão, que só os pensamentos positivos poderá curar-nos
nas nossas enfermidades. Pois aquele que não ama, aquele que não perdoa, aquele que tem o coração ainda macerado de vingança e de ódio, é um doente. Pois a maior causa de doença, principalmente de câncer, é o mau sentimento. Então convida Jesus a partilhar desse seu dia. Convide Jesus para adentrar em sua casa, no Evangelho no lar. Convide Jesus para cada dia, quando você for dormir, faça feito Zé: Senhor, aqui estou eu. Para que um dia, quando você estiver enfermo, estiver necessitando, Ele chegar perto de você e dizer: aqui sou eu, Jesus, que é o mestre das almas, o divino médico Rabi da Galileia, possa iluminar nossos corações, nossas mentes, pois mente sã, corpo são. Pois a maioria da nossa enfermidade é por falta de amor. Porque como Jesus disse: conhece meus discípulos, por muito se amarem. Então o amor é tudo. É a bandeira hasteada no coração do ser. É Jesus convidando para compartilharmos momento inusitado e dizendo como o nosso Paulo de Tarso, como ainda, eu sei que já estou já passando um pouquinho, mas só para finalizarmos, que possamos sempre dizer, diante da nossa caminhada na estrada de Damasco, adentrando na estrada de Damasco, e quando vem aquela voz, aquela luz, e se apercebe de gente, a gente diz: por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Aí, quem és? Eu sou Jesus. E o que queres que eu faça, Senhor? Que possamos responder: o que queres que eu faça? Que o bom mestre Jesus, ao retorno de nossos lares, possa te cobrir e onde quer que você vá, derrame pétala de luz, pois não saberás se retornarás por este caminho. Imaginemos semearmos espinhos e pedras, e quando retornarmos, possamos ser luz, muita paz, luz e harmonia. E o bom mestre possa te acompanhar hoje e por todo sempre. Muita paz, muita luz. Agradecer a nossa Helena, e realmente quando a gente fala de Jesus tem muita coisa para a gente falar, né? Por isso que a gente extrapola, porque é tão bom que é, só faz bem, né? Mesmo. E a gente internaliza todas essas palavras e colocamos sempre em nossas mentes, né? Que só o amor constrói, né? E com ele vem o perdão e toda a purificação que a gente precisa para poder receber Jesus perto de todos nós. Tá? Vamos levar nossa reunião para o término, mas quero lembrar bem rapidamente sobre a doação de alimentos, né? Porque nós acabamos com a campanha e que podendo, cada um de vocês, multiplique a nossa campanha, para falar a verdade. Se puder pedir alguém que possa nos ajudar a trazer o socorro no culto, colocar na cestinha aí na frente, ela além de deixar o ambiente bonito, ela também vai servir para colocar todos os mantimentos que vocês puderem trazer. Lembrando também que nós temos a campanha aqui do enxoval das crianças também. Na hora que tiverem no shopping da vida, comprando alguma coisa dentro das criancinhas, e tragam qualquer coisa que vocês possam para ajudar também o próximo, tá certo? Vamos fazer nossas orações de encerramento e nesse momento vamos passar as vibrações para a pessoa chamada Fábio Maria Andrade, que hoje se encontra no sistema prisional, tá? Oremos. Mestre Jesus,
Jesus, mais uma vez, clamamos por Ti para ficar perto de nós e de nossas famílias. Que possa, Senhor, todos os dias dar-nos coragem, força e confiança em Ti, porque só contigo do nosso lado, no Espírito de luz, que pode abrir os nossos caminhos e dar-nos coragem para enfrentarmos os percalços do dia a dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem fez os nossos dias. Não nos deixeis cair em tentação, e nos livrai de todo mal, porque teu poder e a glória é para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E assim, com a permissão dos Espíritos de Pai, essa casa de oração e trabalho, pedimos permissão para terminar a reunião da noite de hoje. E que assim seja.